Boa noite a todas as pessoas. É um prazer estar aqui com todos vocês. Estamos hoje com mais uma conferência do Fórum Virtual Antônio Augusto Cansado Trindade. O fórum é de execução do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos e hoje nós vamos receber a doutora Shirley Tatiana Penha Aymara, que vai tratar do tema Direitos dos Povos Indígenas, abordagem étnico-racial e de gênero na América Latina. A professora Shirley Tatiana, ela fará sua apresentação com calma, mas antes eu quero agradecer a presença dos alunos da Unifax, da disciplina Bens, Posse e Propriedade do nosso querido professor Raí. Sejam bem-vindos e espero vê-los nas próximas edições do Fórum. Vocês vão aprender com os melhores da área. Vocês podem ficar cientes disso, tá bom? Então, professora Shirley, você está com a palavra, seja bem-vinda e tenha o tempo que quiser para fazer a sua explanação, tá bom? Depois, ao final, a gente abre para perguntas. E aí fiquem à vontade, os participantes, para enviar perguntas ou fazê-las, né, presencialmente aí, com a câmera ligada. Um abraço. Bom, tá bom, muito obrigada. Boa tarde, boa noite. Eu sou a Shirley Tatiana Penha Aymara. Eu sou indígena do povo Quechua, dos Andes do Sul do Peru, profundo, na região de Apurímac, perto de Cusco, na verdade. E aí a minha formação toda, desde a graduação, mestrado e doutorado, foi no Brasil, né? Um país que eu considerado meu segundo lar, né? A minha segunda família também está lá. Eu fiz a graduação em Relações Internacionais, Integração, o mestrado foi também na ciência política e já o doutorado nos direitos humanos na Universidade de Brasília. E ali é muito importante para mim, né, falar um pouco sobre a minha experiência lá e a minha conexão também com o tema, porque apesar de eu ter uma formação de internacionalista, sempre me conectei com a realidade do meu povo e também das realidades dos povos indígenas em todo o mundo, né? Também na região da América Latina, claro, e especificamente também da realidade brasileira, né? Então, agradeço muito também o grupo de pesquisa O Direito Achado na Rua, da Universidade de Brasília, onde o coordenador é o professor José Geraldo de Souza Júnior, que foi também meu orientador da tese do doutorado, que defendi ano passado, em agosto. E também agradeço muito os universos, os apos, os meus encantados também por ter desenhado esse caminho para mim, de muitos reencontros, e ali a pessoa muito especial aqui, que é o Raik, né, o professor Raik, que tive a honra de conhecê-lo lá no México, porque justamente o grupo de pesquisa que a gente faz parte, né, é, foi um lugar de encontros e reencontros também. Então, agradeço muito pessoalmente o convite, né, do professor Raik, está fazendo já a tese de doutorado dele, e justamente foi o México, né, o país ancestral, um país com a maior densidade populacional de povos indígenas, que convocou, né, as nossas motivações para estudar, a partir das conceições e das novas leituras descolonizadoras do direito e da justiça que tem os povos indígenas, né? No meu caso, eu fiz uma comparação entre as duas formas de ver e ter esses olhares sentipensantes, corrazonantes, a partir dos povos, no caso das rondas comunais do México e as rondas camponesas do Peru, né, aqui no sul do Peru.
Então, por outra parte, né, por outro lado, o professor Raik, que está fazendo a pesquisa sobre as periferias, né, e também a concepção de direito, né, a partir da questão urbana, mas que perpassa a questão indígena, se a gente fala desses países, né, que é outra concepção, inclusive, bem diferenciada à realidade do Brasil mesmo, né? Então, agradeço muito esses encontros e por isso que eu vou fazer essa intervenção hoje, né? Para entender os direitos dos povos indígenas a partir de uma abordagem étnico-racial e de gênero na América Latina. Então, eu considerei ter 3 partes da minha apresentação, né, depois de ter me apresentado para vocês. A gente precisa colocar na pauta uma nova linguagem e uma nova epistemologia latino-americana descolonizadora que inclui termos como o colonialismo, a colonialidade do poder, a descolonização e ali incluir, né, e desenvolver a abordagem étnico-racial e interseccionalidade unida à questão de gênero. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo sobre os debates da concepção de gênero nas mulheres indígenas, né? E ali eu me perguntei se nós somos mulheres indígenas ou somos indígenas mulheres, né? E ali os dois conceitos, as duas aproximações são diferenciadas enquanto cada povo indígena que a gente pertence, né? E somente entendida a partir também dessas novas epistemologias, dessa nova academia que quer escutar e que anda e que se faz, né, no caminho do bom viver dos povos. Então, é muito interessante trabalhar, né, e descolonizar e questionar também a questão de gênero a partir dos olhares das próprias mulheres dentro dos territórios, das mulheres na academia, das mulheres na política e em toda forma de representação onde a gente está, né? Então, isso aí foi um exercício muito interessante, né? Porque eu participei também, né, na construção de políticas públicas a favor de mulheres indígenas, né, aqui no Peru, e também de mulheres, né, em contextos urbanos ou com uma grande, como uma grande compromisso, né, com os nossos povos, as nossas realidades e o lugar que ocupamos neles, né? Então, também me perguntava, né, na segunda parte, por que os povos indígenas somos importantes para a afirmação dos direitos na América Latina? E ali trazer alguns dados que é importante, aquela diferença entre povo entre povo indígena, entre povo e populações indígenas, né, que são duas categorias que no direito a gente precisa pontuar, né, a população indígena vinculada à questão densitária, né, de cifras, de data e tudo mais, mas a questão identitária, que inclui também a questão densitária e tudo mais, tem a ver com a categoria de povo indígena, né? Não é mesmo falar pueblo, que pueblo indígena, que poblações indígenas, né? Que são duas, inclusive no espanhol também, duas categorias que muitas vezes são confundidas, né? Ou que são trabalhadas a partir de outros olhares, né? Se a gente vai na história, a Convenção 107, né? Que é a pioneira, vamos dizer assim, ou que antecede a Convenção 69, usou o termo população, né, numa questão bem mercantilista, de uma questão de economia economicista, no caso, né, e de desenvolvimentista também. Mas a questão do povo indígena tem a ver com a autodeterminação dos povos, o nosso direito a escolher o desenvolvimento, os modos de desenvolvimento, e também uma reafirmação política identitária, né, que tem transcorrido no passo do tempo, né, que hoje hoje faz mais sentido falar de povo indígena do que população indígena, né? São duas
categorias bem diferentes e que têm um peso, inclusive, nas nossas reivindicações também, né, pesos maiores, né, no caso dos povos indígenas. E também quais são os instrumentos internacionais que existem, né, e que recomendam a integração das abordagens étnico-raciais nas políticas públicas, né? Eu acho que esse é também uma dos objetivos dessa fala, porque a gente precisa entender a questão étnica, racial, unida com a questão de gênero, a partir de um olhar simbiótico, que eu falo, né? De uma questão que não precisa ser estudada ou vista como diferentes, né? E na questão de mulheres indígenas, de indígenas mulheres, essas apreciações são e deveriam ser interseccionais no caso, né? Deveriam ter olhares mais cuidadosos, né? E que hoje também o marco jurídico internacional e tudo mais tem se preocupado e também tem trazido e respeitado todas as demandas da luta histórica dos povos indígenas. E os povos, nós como aqueles que fazemos também o direito acontecer, né? E a partir dos olhares teóricos, epistemológicos, como, por exemplo, a corrente do direito achado na rua, o direito como espaço de poder, né? E o direito como resultado das lutas sociais para a emancipação das nossas demandas, né? A emancipação dos povos no geral. Então, não o direito como uma forma de opressão, mas sim com esse olhar diferenciado que o direito é o resultado histórico das nossas lutas sociais, né? E lutas também que em cada vez estão mais em xeque, se fala, em jaque, que tem a ver muito com os interesses, né? Dos avanços e dos retrocessos também. E hoje, mais que nunca, eu venho de um país, que é o Peru, que está sofrendo um retrocesso, infelizmente, muito preocupante, né, para a afirmação dos direitos humanos. E no mundo, né, esse backlash conservador também que vem afetando a nossa existência e tudo que a gente já conseguiu, né? E no Brasil também a gente teve e luta cada dia mais, né, para não dar passo a esses retrocessos, como foi o marco temporal, por exemplo, na própria sociedade, e eu sei, acompanhando também as lutas dos meus parentes, né, no Brasil, sei que é uma luta constante, diária, mas que todos esses avanços que hoje a gente vai conhecer, né, sobre os enfoques étnicos, raciais e de gênero, foram graças ao movimento indígena, nós que fazemos o direito acontecer, nós que nos colocamos nesses lugares para também ter outras concepções do direito e da justiça nesse cenário. Então, temos que diferenciar, eu acredito, duas noções também importantes na nossa história latino-americana. O primeiro conceito tem a ver com o colonialismo, né, com esse processo histórico do século XV, baseado na dominação política, militar, econômica, cultural, de uma metrópole sobre as suas colônias, né? Nós somos sociedades que vivenciaram o colonialismo. E um dos grandes crimes para a humanidade foi o genocídio indígena. Esse genocídio indígena, né, se deu de muitas formas, né? E aquele epistemicídio também que aconteceu com os nossos saberes ancestrais, as nossas formas de viver e estar no mundo. Porém, a resistência indígena fez com que toda a nossa cultura, nossos saberes ancestrais, nossas compreensões de justiça diferenciada e tudo mais, sobrevivessem ao tempo, né? Apesar que o colonialismo como processo político, né, ele aconteceu e a fundação dos Estados-nação na América Latina, no século XIX principalmente, deu uma abertura para outro contrato social, onde a promessa da cidadania e a
igualdade de direitos era um comum denominador de todas as pautas de libertação, né, de emancipação, inclusive, se a gente lembra a promessa de Bolívar, de São Martin, e também os nossos processos, né, que foi como uma promessa não alcançada claramente, né, o processo que carregou todos esses vestígios do colonialismo e que ainda estão presentes em sociedades com o passado colonial, né, e muitas vezes, inclusive, o presente colonial, né, em muitas práticas. E para isso, uma reflexão muito interessante a partir do meu conterrâneo Aníbal Quijano Obregón, que ele trouxe para o debate, né, dentro das ciências sociais e também junto com o trabalho muito do lado dos povos, né, e dos coletivos também, do movimento indígena aqui do Peru, dos Andes, e com muita sinergia no trabalho acadêmico, né, da construção da categoria de colonialidade do poder, né, como essa continuidade do colonialismo na nossa vida, né? na vida diária, apesar e também nessa nova forma de contrato social, né, que a gente afirma, que é a consecução dos direitos, né, dos direitos para todos, para todas, né? Então, ele ajudou com esse conceito, né, e deu muita força para entender também a subordinação, as causais, né, da subordinação e a invisibilidade do outro, né? E aqui onde a gente reflete muito, né? Essa construção do outro, né? Que tem a ver com os povos indígenas, as pessoas negras, as mulheres, as meninas, as pessoas com deficiência, crianças, idosos. É dizer, a construção desse outro a partir dos olhares dos colonizadores, né? Mas também a partir desses outros que não foram incluídas na promessa da igualdade, da fraternidade, da liberdade, inclusive. Então, a gente vê, né, como o conceito de colonialidade do poder, ele ainda é uma categoria muito forte que a gente precisa continuar pensando, repensando e vendo como é que as sociedades, né, a sociedade no geral, continua reproduzindo ela, né? E os setores de poder claramente unidas com a questão da raça, né? Porque, segundo Aníbal Quijano, a construção da categoria de raça serviu para dominação e subjugação, né, de uns contra os outros, né? A questão racial como Dussel também, né, falava muito bem, a concepção de que uns são superiores em detrimento dos outros, né? E a cor de pele, principalmente, era um diferencial, né? Que se torna nessa concepção de colonialidade no poder a razão principal pela qual tem essas diferenciações, né? Então, isso aí se escreve claramente na literatura, na academia, né, latino-americana, mas também nas nossas cosmovisões, né, nas nossas próprias formas de interação com aquele que não é a gente, né? E nos povos indígenas isso acontece sempre, né? Uns chamam de colonos, por exemplo, né, aquele que vem de fora, ou nas próprias línguas indígenas, né, nas nossas línguas indígenas, a gente tem a forma de chamar aquele que subjugou, né, historicamente, dominou também as nossas comunidades e as formas. Né? Por exemplo, no Quechua é o termo de jara, né, de jara, aqueles brancos, né, que ainda mantêm e têm, controlam o poder. Né? Então, isso aí é uma questão que continua, né? As nossas sociedades foram, infelizmente, forçadas, né, para essa inserção e também para essa diferenciação entre colonizados e colonizadores, né? Então, a gente também, na sociedade, a gente vê como isso se reflete, tem estudos super interessantes no Brasil, né, também da questão racial unida à questão econômica, por exemplo, que tem a ver, e o Aníbal Quijano, né, que também que fez esses estudos, né,
e não tem outro lugar de enunciação, nem lugar de fala, como diria Jamila Ribeiro, né? No caso do Quijano, entendendo essa sociedade peruana, né? Desigual, uma sociedade, por exemplo, Lima, né? Porque ele é do interior do Peru, mas muito da teoria e trabalho intelectual dele foi aqui nas periferias de Lima. E aí entendendo, né, como é a configuração política, social e de classe, né, que se dá numa sociedade tão desigual como a peruana, né, onde, por exemplo, a questão racial de cor de pele unida com a questão de detenção dos meios de produção, né, econômicos, por exemplo. Então, em detrimento das populações originárias, mais indígenas e tudo. Né? Então, aqui tem estudos muito interessantes sobre essa construção, né, desses outros, a construção de categorias como de cholo, por exemplo, de índio também, né, nessas questões mais pejorativas para o entendimento dessas fraturas sociais, né, que ainda estão muito vivas na América Latina, infelizmente. E isso tem todas as vezes, né, aqui no Peru, ressoam novamente com períodos eleitorais, né? Para nós isso aí fica bem claro, né? Porque na nossa realidade, por exemplo, são os povos periféricos, os povos indígenas, os povos dos votos rurais, né? As votações, o período eleitoral, os votos rurais, que decidem, né? Qual que vai ser, quem vai ser os candidatas que vão para o segundo turno, por exemplo, né? Então hoje tem infelizmente, um cenário, né, de muita polarização com esse tema, né, desvalorizando o voto rural, desvalorizando o voto indígena, né, que justamente foi escutada pela primeira vez no ano de 2021, né, quando o povo peruano elegeu democraticamente pela primeira vez, depois de 201 anos de independência, né, do Estado peruano, um professor indígena rural, maestro rural, né, que a gente chama aqui, como presidente do Peru. Mas, infelizmente, 1 ano e 7 meses de governo e depois as elites, né, com ressalvos da colonialidade do poder, não conseguiram, né, que o governo fosse adiante, né? Um governo talvez mais comprometido com as nossas pautas também e a questão identitária que tem a ver muito, né, com a realidade peruana, no caso. Então, a gente tem esse cenário, né, mas também temos horizontes, vamos dizer assim, os caminhos, né, para continuar questionando, criticando, né, e dando uma resposta crítica e prática à colonialidade. Então, a descolonização é um termo, né, que cada vez ganha mais força na América Latina, mesmo sendo o termo que nos anos, principalmente 70, 60, né, 70, que ajudou muito nos processos da descolonização da África, por exemplo, e outros países do Sureste Asiático também, né, que a gente poderia considerá-lo aí, mas que na América Latina hoje tem uma força porque procura, né, desmantelar e deconstruir as estruturas e padrões do poder que continuam a operar, né? Isso implica não apenas independência política, mas também libertação epistemológica e cultural, revalorizando o conhecimento e as identidades oprimidas. A descolonização se torna uma nova linguagem, né, de conhecimento e, vamos dizer, também de reconciliação e de uma maior compreensão, né, dessas diferenças, né, mas não somente de uma postura acadêmica, mas sim de uma postura prática, né, de uma questão unida com a praxis, né, diríamos assim. Então, hoje temos muitas formas de descolonizar, né, esse horizonte, né, e ali que aparece hoje em dia com essa nova linguagem, né, de como a gente conseguiria ter essa forma de estar e sentir e fazer no mundo a partir de uma abordagem étnico-racial, que chamam. Né? Então, essa aqui vem a ser uma ferramenta para a inclusão e equidade que busca desmantelar as estruturas de poder e as lógicas de exclusão
construídas com base em diferenças raciais e étnicas, né, como eu estive falando do começo. E não se trata apenas de reconhecer a diversidade, mas de abordar as desigualdades históricas e estruturais que a caracterizam, né? Então, a gente tem, quando a gente fala sobre uma abordagem étnico-racial hoje em dia, a gente está afirmando que é necessário para conhecer e para entender essa diversidade, não basta somente afirmar a existência da diferença, né, a partir, por exemplo, da lógica do multiculturalismo, e sim caminhar para uma lógica e uma nova forma e concepção dos mundos que tem a ver com a interculturalidade, que vem a ser também um processo mais profundo do entendimento do outro, né? Não somente os povos indígenas como parte da sociedade cultural peruana ou brasileira, ou como aquela noção que o indígena ele está no museu, né? Ou que ele existiu, ou que não tem mais indígenas no mundo, ou que aquele que usa celular, né? Aquele exemplo que sempre dão no Brasil, aquele que usa celular não é mais indígena, ou esse tipo de concepções, né? Que vão vinculadas para uma degradação do termo indígena, muitas vezes, ou também para um reconhecimento muito alheio da sociedade da questão e compromisso indígena, né? Então, por isso que hoje é importante falar sobre interculturalidade. Não falamos mais de uma sociedade multicultural, nem pluricultural, porque o multiculturalismo, ele veio com força também para entender, né, na questão constitucional também aí a gente poderia colocar vários exemplos de reconhecimento, né, pleno, digamos assim, das diferenças, né, o que a interculturalidade tem a ver com essa abordagem étnica racial como uma forma de desmantelar essas estruturas de poder, né? Então, e também de compreender, né, no espaço político, nas formas reais, né, e na participação plena dos sujeitos indígenas como fazedores do direito e na afirmação dele, né? Então, a partir dessa ótica é que e depois eu vou mostrar para vocês os avanços enquanto a legislação nesse tema tem sentido, fazem sentido. E outra, vamos dizer assim, hoje, outra ferramenta acadêmica que também ajuda a colocar não somente a questão racial, étnica, né, de afirmação como indígenas, é também a questão da interseccionalidade, né, que tem a ver com esse encontro, né, de três categorias principais que tem a ver com a raça, a classe e o gênero, né? Como é que as desigualdades sociais permeiam a vida de uns sujeitos e outros, né? Então, também a interseccionalidade serviu como uma metodologia que destaca os diferentes tipos de opressão a partir de uma perspectiva de gênero, né? Que não mesmo falar ou existir no mundo indígena sendo mulher ou performando os papéis de mulher dentro do cenário indígena, do que performar outras identidades dentro delas, né? A gente sabe e conhece que graças à interseccionalidade a gente consegue olhar, né, essas outras formas de pensar a identidade e a sua relação com o poder, né? Eu gosto muito da Crenshaw também, que traz esses conceitos, também gosto e agradeço muito o olhar e os aportes das próprias mulheres negras, né, brasileiras, como, por exemplo, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, que também trouxeram essas preocupações, né, para falar da questão racial unida à questão de gênero. Então, nessas interseccionalidades, nessas lentes que vão colocando-se como um prisma, não sei se existe a palavra em português, acho que sim, né, umas diferentes vertentes, né, ou esses tipos de opressão que elas vão se manifestando e vão se mostrando também. Então, hoje, a gente
com essas ferramentas teóricas, metodológicas que foram, né, com ao transcorrer do tempo, a gente tem hoje outra linguagem, né, mesmo acadêmica, quando falamos sobre esses temas, e também na questão da afirmação dos direitos, como vou mostrar mais para adiante. Então, hoje eu gostaria também de situar um pouco, né, contar para vocês um pouco da situação dos povos indígenas na América e também os povos afrodescendentes na região, né, que são duas fontes de diversidade para o entendimento de afirmação dos direitos. Então, para alguém que não estuda ou que vê que os povos indígenas não são importantes, a diversidade não é importante, né? A gente precisa ir para os dados, né? Porque é falso, incorreto, impreciso falar que nós somos minorias, né? Por exemplo, por isso que o termo de população, né? Que ele vai vinculado para esse discurso das minorias, mas na verdade a gente ocupa um lugar mais além das cifras, né? Mais além dos dados. A gente consegue olhar pela diversidade que a gente representa. Então, nós somos hoje, por exemplo, 476 milhões de indígenas, né, em mais de 90 países, países que densitariamente, populacionalmente, o México, né, que é um dos primeiros países que ocupa esse lugar com mais de 17 milhões, né? O Peru, por exemplo, somos mais de 7 milhões, né, na própria população, mas a nossa diversidade, né, por exemplo, o Brasil, né, que menos de 1 milhão são considerados como, se autodeclarar como indígenas, países como o Brasil têm uma diversidade dos povos que sobrepassa, né, vamos dizer assim, essas fontes, né, de diversidade e onde eles ou a gente ocupa esse lugar. Então, isso se evidencia nas próprias línguas indígenas, né, que também são fontes de conhecimento e reconexão com o mundo, de entendimento do mundo, né? Isso se evidencia também pela o papel central, né, que a gente ocupa hoje com a proteção da biodiversidade, né, porque apesar de nós representarmos esses 476 milhões de indígenas, hoje nós protegemos a diversidade do planeta em mais de um 80% dessa biodiversidade, né, que ainda resta no planeta. Então, isso aí faz com que nós, né, sejamos uma parte fundamental para a gente falar sobre desenvolvimento, para falar sobre cultura e para falar também nessas outras formas de diversidade, né? Então, a gente, e como mulheres indígenas também, nós enfrentamos outros cenários, né? Infelizmente mais desoladores ou preocupantes no mundo, porque temos a maior probabilidade de viver uma situação de pobreza crônica, né? E isso aí vinculado, por exemplo, com a socialização para as labores de cuidado, né, que se evidenciam nas comunidades, a questão e a ausência a falta, né, de políticas públicas efetivas e os estereótipos raciais também que limitam nossos direitos e as oportunidades. Isso aí nos coloca num sistema de vulneração, né, bem mais presentes que outros setores, né? Então, essa situação delicada que as mulheres, na sua diversidade racial, ocupam, né, na América Latina também, deveria ser uma pauta, né, que a gente precisa trabalhar e continuar lutando, né, e visibilizando a problemática, principalmente. Ok, então aqui, por exemplo, temos também outras cifras, né, de quanto a população afrodescendente tem na América Latina, e aqui o Brasil, né, que é o maior país na região, em ocupar esse termo. Então, quando a gente fala sobre esse enfoque étnico-racial, a gente está considerando também a vida das mulheres negras, a vida das mulheres indígenas e a vida dessas dissidências também que existem, né? Porque estão a partir desse olhar interseccional, né? Elas também vêm sendo cada vez
sendo vítimas, né, desse sistema patriarcal, esse sistema heteronormativo, esse sistema branco opressor que a gente conhece, né, e sabe porque a gente está na luta nos territórios, principalmente, nós defendendo também, nos organizando de muitas formas diante essas formas de opressão. E aqui temos um pouco sobre os instrumentos internacionais e a sua aplicação sobre uma perspectiva de gênero, étnica e racial, né? É, e temos uma nova linguagem também vinculada para a descolonização, que tem a ver com os direitos humanos, né? Que eles são os direitos inerentes a todos todos os indivíduos, independentemente que eles sejam indígenas ou não, né? Uma nova concepção de igualdade e quanto à dignidade das pessoas, né? E para pauta indígena racial, é claro que eles devem ser garantidos de uma forma mais específica, mais interseccional, mais ampla, né? No sentido de entender a diversidade que caracteriza os nossos países. Então, hoje, precisamos, né, que se garanta de uma forma efetiva para os povos e as comunidades que historicamente têm sofrido discriminação, exclusão, opressão e justamente por causa da origem étnico-racial, né, que se enfrenta, e aqui também há a questão de gênero. Então, para uma abordagem, né, de uma forma étnico-racial, a gente sempre vai ter, na ponderação dos direitos humanos, por exemplo, os critérios de universalidade e não discriminação, a interseccionalidade como uma forma de entendimento dessas diferenças, né? E o reconhecimento de sujeitos coletivos também, que ali o lugar das mulheres indígenas, mulheres negras, né, tem muito a ver com isso. A ação afirmativa e reparação também, como compromissos pelos próprios estados para que sejam garantes ou que respeitem, né, esses lugares que historicamente foram negados ou que ainda nas sociedades esses grupos, né, marginalizados ainda não ocupam esses lugares de poder. Então precisamos desse tipo de políticas, né, que respeitem a identidade e a diversidade cultural também. Depois, na jurisprudência, né, a gente tem também alguns alcanços muito interessantes, né, e instrumentos internacionais que são importantes da gente conhecer, né, como entendo que tem também aqui a turma dos estudantes de direito, a gente precisa estudar cada um deles, né, para compreender que todos esses avanços na afirmação de direitos, eles foram graças ao movimento indígena, né, que colocou esses instrumentos no nível, em níveis muito maiores, né, numa questão de respeito à pauta internacional e estándares internacionais que são também importantes para nós como mulheres indígenas, para nós, povos indígenas, nós de dissidências e dissidências, né? Para falar um termo mais amplo do que seria a categoria de gênero. Temos a Convenção 169 sobre os povos indígenas e tribais, né, da Convenção 69 de 1989, que justamente vai romper com aquele outro paradigma de subordinação ou outro paradigma que os estados tinham na questão de não ter ou não afirmar uma autonomia, né? Ou não reconhecer que os povos eles são os que decidem sobre o seu futuro, que decidem sobre as concepções de desenvolvimento humano, por exemplo, de autodeterminação dos povos também, né? E a toma de lugares de poder e todas as nossas pautas, né? Como sujeitos de direitos plenos. Muito bem.
E ali também temos, na questão das Nações Unidas, numa questão supranacional, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, né, de 2007, a Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas, de 2016, e na questão de gênero, unida com a questão étnico-racial, a CEDAW, né, que é a recomendação, que é a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? E a famosa e reconhecida recomendação número 39, que vai justamente vinculada para as mulheres indígenas, a igualdade e a não discriminação. E um tema muito importante aqui é o acesso a sistemas jurídicos plurais, né? Porque um dos grandes problemas é que as mulheres indígenas, elas não têm os estados não se preocupam pelo acesso à justiça, né? E já seja por muitos motivos que elas enfrentam, né? Por exemplo, o cenário de violência, né? De violência psicológica, física, que existem também nos territórios indígenas, que existem na própria sociedade, e que isso aí é uma forma de como a colonialidade do poder, né, ela ainda se expressa em vários cenários. Então, hoje dar e ter um reconhecimento também para as mulheres, né, indígenas que conseguiram a CEDAW, né, e a recomendação número 39, é muito importante para que todos os estados, né, sejam conscientes disso. Também a Convenção do Pará, né, que também tem uma preocupação contra a violência contra as mulheres. Também temos várias outras formas, né, como, por exemplo, o quadernilho de jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que fala sobre direitos humanos e mulheres, né, que é um capítulo específico que reconhece, e também os informes da própria comissão, né, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sobre mulheres indígenas, onde ali tem o princípio de interpretação, por exemplo, né, de todas essas formas, não somente unidas na questão de gênero, mas sim na questão mais territorializada e interseccional que tem com a questão étnico-racial, né? Então, isso aí parte de outras interpretações também sobre vários termos e uma crítica também, uma crítica a esse discurso, vamos dizer assim, que vem de cima para baixo sobre a questão de gênero. Por outro lado, também temos os mecanismos internacionais da nossa presença e nossa participação plena em várias instâncias internacionais, como o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre questões indígenas, que está acontecendo, eu acho, esses dias ou semana que vem também, está acontecendo agora, como um órgão permanente, né, como um órgão que reúne as principais lideranças, né, e o movimento indígena também do mundo, preocupado com os vários avanços, né, e as agendas que hoje são importantes para os povos. Por exemplo, nesse ano tem a pauta da saúde das mulheres indígenas também como um tema a serem abordados, né? Temos o mecanismo de peritos sobre direitos dos povos indígenas e a relatoria especial das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas, né? Então, esses avanços, né, têm trazido também uma sensibilização maior, uma criação de estandartes também, né, e preocupados em vários temas, né, por exemplo, a gente estava falando sobre a violência, né, como é a questão da violência que sofrem as próprias mulheres indígenas e também afrodescendentes, que essa violência não somente é física ou psicológica, senão essa violência combina, né, o sexismo e o racismo persistentes nessas sociedades que ainda tem vários resagos colonialistas, né, no caso, e isso inclui, né,
essa violência doméstica, a sexualização dos corpos por motivos raciais e de violência institucional. E o acesso à justiça que a gente estava falando faz pouco tempo, sobre que as mulheres têm o direito a ter um sistema de justiça que compreenda e combata a discriminação que enfrentam, né? Que esse sistema, esse acesso à justiça garanta suas queixas, que as suas queixas sejam ouvidas e que a revitimização seja evitada, por exemplo. Então, temos outra forma, inclusive, de conceber isso. Eu pensava muito também na questão dos como é que os estados latino-americanos, né, têm avançado ou não na pauta, por exemplo, da tradução, interpretação, né, em línguas originárias em casos de violência, por exemplo, né, que precisam, que os estandartes precisam também ter esse tipo de preocupações, né, não são todas que chegam no sistema, que a justiça chega para todas, né. E, bom, temos também os protocolos que culturalmente são sensíveis, né, entender o sistema judiciário de saúde, que implementem protocolos, né, que incorporem perspectivas de gênero e étnicas para prevenir, combater e punir a violência de forma adequada. Precisamos de um direito à identidade cultural, né, como é que cada país vem avançando nesse tema, como o tema das mulheres indígenas e afrodescendentes tem o direito de fortalecer e desenvolver a sua identidade cultural e de participar da vida cultural, religiosa e social das suas comunidades também. Temos uma preocupação com a proteção do conhecimento tradicional, porque somos nós, as mulheres indígenas, como as principais guardiãs da nossa cultura e do conhecimento ancestral, que tem o direito à proteção, né, do conhecimento ancestral e decidir sobre o uso. Em várias das nossas comunidades, são as nossas avós, as nossas sábias, as nossas ancestras, que elas carregam, né, a memória das comunidades. Então, hoje precisamos também olhar para essas políticas públicas que favoreçam esses grupos vulneráveis. Por isso que a interseccionalidade é muito importante, porque ela vai reconhecer esses tipos de opressão e tipos também a questão etária, né? Que com essa questão nas sociedades ou num sistema capitalista, onde as mulheres mais velhas são o problema, né? Ou são esquecidas totalmente, o mundo ocidental precisa aprender muito das nossas comunidades, onde as mulheres indígenas velhas, as nossas sábias ancestras, elas ocupam um lugar super forte nas nossas comunidades, elas são a memória, né? E, infelizmente, se a gente olha nas estatísticas e tudo mais, as mulheres velhas são as que menos têm, inclusive, possibilidades de ter uma aposentadoria digna, ou pelas questões ou tarefas de cuidado, né, onde elas estão vinculadas com essas tarefas e não oferecem, por exemplo, o direito ao sistema de cuidados, por exemplo, remunerados, né, que tem avançado em outras sociedades, por exemplo, o Uruguai, né, a Colômbia também estava avançando nesse aspecto, mas como é que fica a questão indígena nessa pauta, por exemplo? Né? Alguém se preocupa por essas mulheres mais velhas, mulheres sábias, mulheres ancestras nas comunidades? Por isso que um enfoque étnico-racial e de gênero é importante, né? Porque precisamos pensar e continuar afirmando esses direitos. Então, eu vou terminar com 6 considerações finais, que eu acho que também gostaria de ouvir muito as suas perguntas, as suas provocações com o tema, as trocas que a gente sempre aprende juntos, e eu gostaria de dizer que as políticas públicas, elas foram concebidas a partir, precisamos, né, ter políticas públicas a partir de uma perspectiva latino-americana, uma perspectiva descolonizadora,
que considere as realidades para a afirmação dos direitos, né? É uma nova linguagem quando a gente trabalha esses temas, é um novo viés também para o entendimento dos próprios direitos humanos, e ali considerando a pauta indígena, racial, étnica e de gênero. Precisamos de metodologias importantíssimas, como a interseccionalidade, para oferecer abordagens mais amplas, eficazes, quando se trabalha a partir de uma perspectiva étnico-racial. A descolonização, como eu disse, é um caminho acadêmico e profissional na formulação dessas políticas públicas, considerando, né, considerando elas também para conseguir o bem viver, o bom viver para os mais vulneráveis. E nesses grupos, os povos indígenas, né, temos também um, um lugar, né, um lugar para inclusive de ensino, né, de ensino de como que funcionaria a própria descolonização nesses caminhos. Temos o desafio da implementação dos instrumentos internacionais, por mais que a gente tenha, muitos dos estados desrespeitam eles, querem acabar com a própria, por exemplo, o Peru, né, várias frentes, infelizmente, de partidos políticos e tudo mais, querem tirar o Peru da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E isso aí é uma ofensa, né? E um retrocesso claríssimo para os nossos direitos, como indígenas e afrodescendentes. Também precisamos enxergar a diversidade como uma fonte criativa e não um obstáculo, né? As sociedades, para as sociedades que buscam a justiça social. Então, essa diversidade é o nosso caminho, né? O caminho para que consigamos ter nos nossos países esses rumos, né? Para que os interesses nacionais, vamos dizer assim, eles poderiam ser encaminhados, né? E não mais uma copia e cola dos modelos do exterior, né? Os modelos ocidentais, colonialistas, frutos dos projetos imperialistas também, que permeiam muito, né? Então, ali a diversidade precisa ter um lugar central na formulação de políticas públicas, afirmação e entendimento dos direitos. E, claro, as perspectivas de gênero e étnico-racial operam simbioticamente, né? A gente viu que tem a ver um olhar diferenciado ao respeito, um olhar também e uma postura frente, né, à construção dessas novas sociedades mais justas, dessas sociedades que também, onde o direito, né, seja descolonizado e prevaleça, né? A gente não está falando, não, também não quero soar como que de uma forma romântica, né, de que isso aconteça, é claro, a gente sempre tem o embate com o Estado, a gente sempre tem conflito, né, e diversas perspectivas, mas o que a gente precisa priorizar é a escuta, né, é a troca e a aprendizagem intercultural, né, que unem esses mundos, que conseguem dialogar no fundo. Então, muito obrigada, Tupanantiskama, Yaktamassikuna, Runaikuna, Warmikuna. Muito obrigada também, né, pelo convite, pelo espaço. Então, eu deixo para as perguntas, comentários e tudo mais. Muito obrigada. Obrigada, professora, que aula belíssima. Estou até emocionada, que foi muito bonita a aula. Aprendemos muito, né? E a gente vai abrir para pergunta. Professor Raik, se quiser fazer uma consideração, depois eu vou fazer a minha. Mas vou abrir agora. Tem professor Raik, professor Leonardo, Ivo, professor Ivo, está aí também, Ivo Makushi, né? Os alunos participem. A conferência é com esse intuito, né, da participação, da troca de ideias, do aprendizado em direitos humanos. Sintam-se à vontade. Raik. Muito bem, olha,
Primeiro, é sempre uma alegria escutá-la, Tati. Você sabe disso, né? É sempre uma alegria ouvi-la, eu aprendo muito com você. E esse foi um dos encontros, como você disse no início, promovidos pelo Direito Achado na Rua, né? Porque nós não nos conhecíamos, graças ao professor José Geraldo, pudemos nos encontrar lá no México. E esse é um dos encontros que mais me alegra, né? Poder ter conhecido você, poder ter esse momento de troca com você também. E eu tenho uma provocação, né, para poder fazer para você a respeito da sua belíssima apresentação, aproveitando, inclusive, aqui a presença dos meus alunos da disciplina de bens, posse e propriedade, né, que estão aqui também, que poderão participar com alguma outra questão. Como você sabe, eu estive no México recentemente, agora por 2 meses, no estado de Chiapas, né? E o estado de Chiapas é um estado muito importante para a sua pesquisa, eu imagino, porque é um dos estados que tem o maior contingente populacional indígena lá no México, como você bem sabe. E junto com outros estados ali do sul do México, como Oaxaca, Guerrero, são os estados conhecidos como o cinturão da pobreza, né? Então, veja que coisa. Os estados em que você tem a maior porcentagem de populações indígenas são também os estados em que você tem os maiores índices de pobreza e extrema pobreza lá no México, o que mostra, né, uma falha das políticas públicas no que diz respeito ao alcance de direitos para essa população. Quando eu lhe conheci lá no México, você estava estudando as rondas campesinas, lá em Michoacán, no estado do México e tudo mais. E a minha provocação vai muito nesse sentido, porque o estado de Chiapas, como você também sabe, é conhecido pela atuação incisiva do bispo Bartolomeu de las Casas, né, que durante ali o período inicial da colonização foi um dos que mais incisivamente atuou no sentido de garantir a aplicação de leis contra a escravidão dos povos indígenas naquele país, né, leis que estavam começando a ser promulgadas nesse sentido. E, ao mesmo tempo, você traz na sua apresentação aí também esse outro aspecto no que diz respeito à limitação desses protocolos, no que diz respeito, né, à limitação desse aparato institucional para a garantia de direitos, de certa forma, também defendendo, em muitos momentos, uma aplicação alternativa do direito, né? E aí a minha provocação. Como a gente consegue compatibilizar, né, essas perspectivas alternativas, como, por exemplo, as formas organizativas das rondas campesinas lá no México, em confronto, em conflito, né, com o próprio Estado, muitas vezes contra a própria lei do Estado. Então, você tem aí uma espécie de fissura aberta no que diz respeito, né, à estrutura normativa do Estado. E, ao mesmo tempo, reconhecer, como você também fez aí, trazendo toda a jurisprudência internacional, né, com declarações, com protocolos que foram implementados, que são muito importantes, né, para a garantia de direitos fundamentais a essas populações que você está estudando. Então, a gente fica numa espécie, no Brasil a gente fala sinuca de bico, né, mas realmente numa espécie de encruzilhada, porque, ao mesmo tempo em que uma afirmação do direito desde uma perspectiva alternativa é fundamental para a garantia de direitos que ainda não são reconhecidas pelo Estado, também a fragilização, muitas vezes, do direito instituído acabam funcionando de forma contrária, né? Ou seja, ao rogar pela fragilização desse direito posto, a gente poderia estar, mesmo não sendo essa a nossa intenção, atuando, né, em favor de um sistema que, mesmo que com suas falhas, que mesmo com suas limitações, é a única coisa, talvez, que garanta o mínimo, o básico, né, a respeito da proteção de direitos fundamentais. Então, eu queria saber como que você compatibiliza, né, essas duas esferas, né? A esfera do direito alternativo com a esfera do direito estatal, do direito legal, do direito instituído. Sim, muitíssimo obrigada, Raik, pela pergunta e pelas considerações também super válidas. Eu poderia dividir a minha resposta em duas frentes, uma a partir do que já se tem na América Latina, né, nas próprias constituições, como, por exemplo, a Constituição do Peru, no artigo 193, né, que ele fala justamente sobre
perdão, 149, né? Que ele fala justamente que o Estado peruano tem a competência do reconhecimento de múltiplos sistemas de justiça, né, na própria Constituição, no próprio Estado. Então, essa é uma competência, um artigo que ainda não foi tirado, né, da Constituição, porque sempre tem retrocesso, avanço, não sei o quê, no país, mas ainda continua firme e forte ali, né? E esse artigo foi justamente construído com a participação plena indígena, né? E também considerando a heterogeneidade e assumindo, né, a ausência do Estado em várias localidades, e justamente as rondas camponesas, por exemplo, que elas exercem o direito próprio, né, exercem o direito consuetudinário, que também chamam, ou esse direito preexistente, né, a partir do direito de estar na rua, ou aquele direito não dito, né, não expressado na lei, né, na norma, porque sempre existiu. Então, esses são digamos, a conciliação que teve o Peru. O Peru também foi um dos países que implementou os tribunais mistos, né? O México também, outro país que reconheceu, inclusive, os juízes e juízas indígenas, né, no mesmo patamar, no mesmo nível que a jurisprudência ocidental, a jurisprudência dos próprios estados, né? E ali foram avanços que continuam, né? Hoje, por exemplo, em muitos casos, né, quando a gente conhece onde tem conflitos, né, até onde, por exemplo, nas questões de gênero, né, a violência contra as mulheres, em povos indígenas. Então, há uma pergunta até onde isso é cultural e até onde isso tem a ver com a violação dos direitos humanos das mulheres, né? Então, ali sempre tem aqueles dois olhares, né? Da questão coletiva, cultural e também dos direitos individuais, né, como mulheres. Então, onde é que se determina, né, são esses espaços mixtos, né, onde tem as autoridades do próprio Estado e também tem as dos povos indígenas e das próprias mulheres. Então, esses foram avanços interessantes, né, que a gente considera, que a gente também sempre fica esperta, né, porque quando a gente coloca, inclusive, a questão de gênero, ela vai ter outras formas, né, de se manifestar, né, nas próprias sociedades. Então, o Brasil, por exemplo, eu sei que por uma pesquisa, né, de uma colega minha sobre a formação dos juízes e juízas, né, na questão juízes e juízas, né, quando passam o concurso e eles começam a formação, ali tinha uma preocupação grande que, por exemplo, na formação deles, era somente o direito ocidental, né, que era ensinado, e não o direito indígena, né, o direito dos povos indígenas. Então, para aplicação das normas, né, porque uma é a questão de ter, por exemplo, o artigo 149 no Peru, mas ter também operadores e operadoras do direito que saibam, né, e reconheçam essas duas esferas. Então, por isso que a importância também da formação em direitos dos povos indígenas, em direitos culturais, direitos coletivos, direitos individuais e a coordenação desses sistemas de justiça, né? O Peru tem avançado, sei que tem uma comissão, mas está suspendida, né, suspendida agora, né, por enquanto, mas tem uma preocupação muito interessante no tema, né, porque muitos tribunais não chegam onde as comunidades estão, a maior parte dos casos são resolvidos nas comunidades e não precisam, por exemplo, ir para o sistema ordinário, no sistema ocidental do direito. Então, a gente vê, né, inclusive, dentro do Brasil, né, tem experiências interessantes como o Conselho Indígena de Roraima, onde eles têm também o Conselho de Justiça, né, onde também se decide a partir dos usos, costumes, direito constitucionário, as formas, as práticas, né, nesses espaços de conflito, né, de conflito entre essas esferas.
Então, essa poderia ser a minha resposta. Muito obrigada, Raíque. Temos mais alguém para fazer queira fazer uma consideração, uma pergunta? Não precisa ficar com vergonha, né, professora? Eu tenho uma consideração para fazer. É, a minha tese de doutorado foi sobre a violência sexual contra mulheres com deficiência, né? E tratei, né, também da colonialidade, da questão da interseccionalidade, né? E a gente percebe como, na pesquisa, foi possível identificar como o marcador raça ele é muito forte, né? Ele é muito forte, o marcador racial é muito forte. Então, na questão do emprego, as mulheres negras com deficiência, elas tinham menos acesso a emprego, né? Acesso aos piores cargos do que os homens, né? Os homens com deficiência. Mas quanto aos homens negros, eles também estavam abaixo dos homens indígenas, nem entrou, assim, das pesquisas do IBGE não consegui identificar a questão indígena, né? Mas assim, o marcador racial é muito forte, né? E como eu acredito também que para as mulheres indígenas, né, com deficiência, com discapacidade, né, seja tão, tão difícil quanto para as mulheres negras com deficiência, a questão do acesso à questão de saúde, escolaridade, né, emprego e renda, e isso agrava a situação da violência, porque a mulher fica dependente, né, do homem, do companheiro, ou dependente da família, na questão financeira, e ela se torna ainda mais vulnerável do que a deficiência, né, pode muitas vezes torná-la até indefesa fisicamente e tudo. Então, era uma consideração, eu vi seus, né, seus dados aí, e é muito impressionante como isso que vem, né, dessa questão da colonialidade, ela atravessa a sociedade do modo cruel, né? Que modo cruel é esse que a gente trata, né, as pessoas, né, como objetos e pessoas que muitas vezes, né, são desumanizadas até. Parabéns, professora. Eu gostei muito, né, da sua aula, da sua conferência. Eu acho que um modo expositivo muito didático, muito simples, né? Muito fácil de entender, né? Para quem não trata, né? da questão indígena. É sempre um prazer a gente receber pessoas tão bem informadas, tão bem pesquisadores, né? Os pesquisadores, eles vão a fundo ali, né? E é isso, assim. Se você puder falar um pouquinho, né, das mulheres indígenas com deficiência para a gente, de alguma experiência que você tem ou que sabe, né, dessa questão dos acessos, aí eu Sim. agradeceria. Muitíssimo obrigada, Maristela, pelas suas considerações. Parabéns pela pesquisa também. Acho que por exemplo, abrir, né, o objeto, né, aqui tem muitos estudantes, então abrir os nossos temas de pesquisas, né,
para trazer para compreender essas realidades. Eu acho que é o primeiro caminho, né, para nós entendermos a importância hoje dos direitos humanos, né, e também as questões bem interseccionais, como Maricela trouxe para a gente, né, sobre como é que funciona, né, essa questão etária, essa questão de capacidades, discapacidades, capacidades diferenciadas, que tem a ver também com os mundos indígenas, sim. Eu, por exemplo, trabalhei com mulheres e também crianças, né, indígenas, e elas justamente, né, tinham também diferenciais e formas muito diferentes em serem tratadas, né, consideradas nas próprias sociedades, né, eu acho. E também eu percebi a maior sensibilidade do tema na questão indígena do que na própria sociedade urbana, né, ocidental e tudo, porque justamente inclusive também muitos enfrentamentos, né, na questão, por exemplo, cultural ou de crenças, né? Porque o que significa ter uma mulher, né, com discapacidade num cenário indígena? Então ali tem muitas afirmações, muitos conflitos também do que isso significaria culturalmente. Inclusive, eu lembro muito dos casos das mulheres que eram obrigadas, né, a não escrever quando eram canhotas, né? E isso aí era considerado, por exemplo, por muitos anos, né, nos povos quechuas, considerados como um problema, né, um pecado, vamos dizer assim, ou uma maldição para a própria comunidade. Então, Aqui precisava falava assim, amarrar, né? Amarrar, falava imagina, que era amarrar. contra Deus, o canhoto é contra Deus, né? Isso Ah, aí que eu imagina. via desde pequeno, canhoto é contra Deus. Aham. Nada. E isso aí é um sofrimento para as crianças, né, que vai em contra dos direitos humanos. E ali também é a importância, né, da pauta, porque tem uma questão cultural, né, da crença do que essa comunidade povoada bem, e tem a questão dos direitos humanos, né, que fala que, olha, essas práticas não deveriam ser mais permitidas dentro das comunidades, porque vão em contra dos direitos da criança, da pessoa e das pessoas com deficiências ou capacidades especiais, né? Então, isso aí acho que pode ser um exemplo, né, de como sempre vai estar vinculada, né, e ter dois cenários, né, de interpretação. Somente uma formação em direitos humanos ajuda com que a gente tenha uma maior percepção do problema, né, um olhar diferenciado de uma compreensão intrínseca do que isso significaria. Obrigada, professora. Muito obrigada. Por Temos nada. alguém mais para fazer alguma, alguma, alguma fala, alguma pergunta? Ó, o professor Raí que falou que só vai dar nota se alguém fizer pergunta. Não é, professor? Tem que participar. Pois é, eu estou reconhecendo alguns rostos aqui, como a Ana E, ó, o Alexia, professor está de olho, hein? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Todo dia que a gente tem uma professora dessa para, né, para claro, nos ensinar, né, professor? exatamente. Bom, deixa eu ver, deixa eu só, o professor César estava também, mas eu acho que ele não consegue. Ele está em outra demanda. Se não há mais perguntas, então, acho que a gente pode, né, encerrar mais essa conferência, agradecendo milhões de vezes a professora Shirley Tatiana, né, com essa brilhante apresentação. Já sinta-se convidada para mais conferências, não é isso, professor Raik, viu? Mais conferências, Ah, com professora, porque valeu muito a pena. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um fórum virtual Antônio Augusto Cansado Trindade, né, produzido pelo Instituto Brasileiro de Direitos Humanos. Boa noite a todas as pessoas, muito obrigada. Um abraço, professora.
Abraços também e muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada, Gustavo, Henrique, Leonardo, Guilherme, Franciele, Marcelo, Ludmila, Stephanie, Ana Alexia, Gabriela. Obrigada mesmo.